Você já imaginou uma guerra onde as defesas ficam cada vez mais frágeis, e o inimigo, em vez de recuar, intensifica seus ataques, forçando uma retaliação feroz? Em 2025, a Rússia tem mantido uma estratégia desesperada, com suas ofensivas terrestres se tornando cada vez menos eficazes. Ela apostou tudo em ataques aéreos massivos, disparando mais mísseis e enviando uma enxurrada de drones sobre a Ucrânia. Mas no fim de setembro, algo mudou o jogo dramaticamente. A Rússia lançou um ataque direto contra Kyiv, a capital ucraniana. Em vez de simplesmente suportar o golpe e continuar defendendo seu território, a Ucrânia reagiu com fúria e precisão, retribuindo à altura. A vingança ucraniana foi brutal e implacável, causando apagões generalizados em uma cidade russa na fronteira, Belgorod. Em 29 de setembro, a imprensa internacional confirmou que a Ucrânia havia atingido em cheio essa cidade, detonando uma retaliação digna de reviravolta. O alvo? Duas instalações cruciais de energia, uma usina termoelétrica e uma subestação elétrica. Ambas são fundamentais para manter as luzes acesas e a vida funcionando em Belgorod. Os resultados foram devastadores, bairros inteiros mergulharam na escuridão, relatos apontam para interrupções no fornecimento de eletricidade e até na distribuição de água, deixando os moradores numa situação desesperadora. O próprio governador regional, Vyacheslav Gladkov, confirmou a tragédia, apontando que mísseis inimigos atingiram a usina, forçando hospitais e delegacias a operarem com geradores de reserva. Ele enfatizou o impacto nos civis. Numa tentativa clara de transformar esse ato militar numa acusação de terrorismo por parte da Ucrânia. Mas por que a Rússia reconheceria um golpe tão significativo, quando normalmente prefere descartar os ataques ucranianos como detritos de drones? A resposta está no efeito sobre a população civil russa. Apesar de não haver feridos ou mortos conhecidos nesse ataque, a falta de eletricidade e água é um golpe duro, e a propaganda russa agora explora esse fato para tentar rotular a Ucrânia como terrorista, mesmo que ela tenha atingido apenas alvos militares legítimos, ao contrário da Rússia que atira indiscriminadamente contra áreas habitadas. O dispositivo mais atingido foi o TETS-4, uma central termoelétrica vital, que explodiu em chamas após os ataques. Restos em chamas e explosões destruíram componentes essenciais, como reservatórios de combustível, turbinas e a subestação elétrica. Reconstruído em 2007, o TETS-4 tem capacidade para suprir mais de um terço das necessidades térmicas da cidade, o que torna sua destruição um golpe estratégico brutal. Imagens amadoras revelam colunas de fumaça negra cobrindo o céu, e a fumaça que sobe revela o fogo intenso consumindo o local, confirmando o sucesso dessa ofensiva ucraniana. Não era um ataque qualquer, o impacto foi sentido por centenas, talvez milhares de moradores, de repente privados de energia e água. E parece que, além dos drones, a Ucrânia usou uma arma de longo alcance capaz de causar danos tão enormes que não poderiam ser obra apenas de pequenos equipamentos. Essa retaliação não foi um ato impulsivo, foi uma mensagem clara e cruel endereçada diretamente a Vladimir Putin. Se você agredir as cidades ucranianas, prepare-se para sentir a dor ainda maior em solo russo. Antes desse golpe, a Rússia havia realizado um ataque aéreo colossal, com uma avalanche de quase 500 drones e mais de 40 mísseis desferidos contra várias regiões ucranianas, inclusive Kyiv, causando mortos, feridos e danos generalizados. Incêndios, prédios destruídos, a morte brutal de civis, entre eles uma criança de 12 anos, essa é a face sombria da ofensiva russa. Enquanto isso, os ataques ucranianos são cirúrgicos, focados em destruir a máquina de guerra adversária sem vitimar inocentes. Esse contraste revela uma verdade incômoda. Enquanto a Rússia tenta pintar a Ucrânia como terrorista, ela própria age de forma cruel e indiscriminada, lançando um terror devastador sobre a população ucraniana. Os números são chocantes. Até julho de 2025, a invasão russa já causou mais de 13 mil mortes civis e mais de 35 mil feridos, entre eles centenas de crianças. A brutalidade russa não encontra desculpas, mas o mundo já percebeu essa realidade. A Ucrânia, por sua vez, deixa claro que não vai aceitar essas agressões passivamente. A luta é brutal, cruel, mas determinada. Um aviso do presidente Volodymyr Zelensky dado apenas um dia antes da retaliação de Belgorod deixou tudo mais claro.
Quem ataca as cidades da Ucrânia sentirá um retorno devastador. A guerra segue, com suas sombras, suas chamas e seu clamor por justiça. A pergunta que fica é: até onde essa escalada vai levar? Quem realmente sofre nessa guerra de mísseis e mentiras? A resposta ainda está por vir, e só o tempo revelará os próximos capítulos desse confronto explosivo. Na sequência do que discutimos, a situação em Belgorod se tornou um ponto crucial no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia decidiu retaliar de forma impressionante após um ataque russo. As ações de Kiev no final de setembro refletiram uma resposta calculada e direta. Então, por que a Rússia confirma o ataque a Belgorod? O fato é que civis russos foram afetados. Embora não haja relatos de mortes, a falta de eletricidade e água na cidade levou Moscou a transformar essa situação em uma narrativa que favorece seus interesses. A propaganda é clara: a Rússia quer pintar a Ucrânia como terrorista, especialmente quando isso também serve para ocultar o impacto do próprio bombardeio russo em áreas ucranianas. Esse desvio de narrativa é parte de uma estratégia que lembra o antigo jogo de poder. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia classifica os ataques ucranianos como crimes terroristas, mas isso não passa de um recurso retórico para justificar suas próprias ações agressivas. Na realidade, a lógica é simples: se a Ucrânia é revida, isso é um pretexto perfeito para que a Rússia se apresente como vítima e a Ucrânia como agressor. É uma abordagem que só é aceita dentro de suas fronteiras, enquanto muitos observadores externos enxergam a clara manipulação. E o que exatamente a Ucrânia atingiu em Belgorod? A resposta é alarmante. A análise de imagens geolocalizadas indicou que a Ucrânia acertou o complexo TETS-4, o qual é vital para a geração de energia. O impacto dessa investida incendiou a instalação, danificando não apenas a estação geradora de eletricidade, mas também reservatórios de combustível e outros componentes essenciais. O que se viu após o ataque foram chamas e fumaça se erguendo, uma representação visual do poder de resposta ucraniano, em contraste com os danos causados pelas ações da Rússia em solo ucraniano, geralmente visando civis. Essa disparidade se destaca enquanto a Ucrânia se esforça para atingir alvos estratégicos e a Rússia parece mirar indiscriminadamente em populações civis. A retaliação de Kiev é um recado direto a Moscovo: se ataques forem feitos em suas cidades, a resposta será ainda mais contundente. O episódio em Belgorod ressalta a fragilidade russa em face da resposta ucraniana e o potencial de Kiev para infligir danos significativos até mesmo em seu território. O conflito continua a intensificar-se, e a dinâmica de poder entre os dois países só tende a se agravar. A história recente entre Rússia e Ucrânia se intensifica ainda mais quando falamos das consequências de uma estratégia militar desesperadora. A Rússia, com suas ofensivas em solo tornando-se menos eficazes, optou por um ataque aéreo em grande escala, enviando uma quantidade recorde de mísseis e drones sobre a Ucrânia. E, no final de setembro, a situação atingiu um novo ponto de ebulição: um ataque devastador a Kyiv. Em resposta, a Ucrânia decidiu retaliar e, em 29 de setembro, a cidade de Belgorod, na Rússia, enfrentou um ataque avassalador. Esse ataque não foi um golpe aleatório. O que a Ucrânia atingiu foram instalações vitais que abasteciam a cidade de energia. Com precisão, a Ucrânia utilizou armamento de longo alcance, possivelmente de origem desconhecida, para atingir exclusivamente uma usina de energia térmica e uma subestação elétrica, ambas fundamentais para o fornecimento de eletricidade. O impacto foi instantâneo: enormes apagões varreram diversas áreas da região. A planta que foi atingida, TETS-4, foi reformada em 2007 e possui um moderno sistema de turbinas a gás, capaz de gerar uma quantidade significativa de energia suficiente para atender a 36,3% das necessidades energéticas da cidade. Essa usina não era apenas uma instalação comum, ela sustentava uma parte importante de Belgorod, uma cidade bem na linha de frente do conflito. Nos vídeos que surgiram, é possível ver as chamas consumindo a usina, enquanto enormes nuvens de fumaça negra se elevam no céu, evidenciando a destruição. A confirmação do sucesso do ataque ucraniano não tardou a chegar. Imagens e relatos de apagões se espalharam rapidamente, revelando a gravidade da situação. O governador regional,
Vyacheslav Gladkov, se viu obrigado a reconhecer que mísseis inimigos haviam atingido uma estação elétrica em Belgorod, apagões afetando hospitais e serviços essenciais. E, mesmo com a magnitude do ataque, não houve relatos de mortes ou feridos, mas a privação de eletricidade e água foi uma realidade dura para muitos cidadãos. Esse movimento da Ucrânia foi uma mensagem clara direcionada a Vladimir Putin. Se a Rússia atacasse suas cidades, a Ucrânia responderia com ainda mais força. No entanto, o que realmente estava por trás dessa ação? Que tipo de armamento a Ucrânia havia utilizado, que era tão poderoso a ponto de provocar uma onda de destruição dessa proporção? A resposta pode estar nos detalhes de aviões que Rússia utilizou em um ataque algumas horas antes, causando a morte de civis ucranianos. E agora? É hora de descobrir o que realmente se passa nas fronteiras dessa guerra. Como as reações da Rússia influenciarão o desenrolar desse conflito? O que está reservado para o futuro imediato? A recente retaliação da Ucrânia em Belgorod não foi um ato aleatório, mas uma resposta direta a uma ofensiva russa que havia ocorrido poucas horas antes. Com um forte ataque, a Rússia tentou intimidar a Ucrânia, mas o que ela não esperava era a resposta devastadora que viria em seguida. Em 28 de setembro de 2025, os ucranianos, em uma operação coordenada, dispararam seus armamentos contra a cidade russa, mandando uma mensagem clara a Vladimir Putin: se você ataca nossas cidades, receberá um golpe ainda mais forte em suas. Essa agressão russa foi monumental, com um ataque aéreo que durou quase 12 horas. Utilizando cerca de 500 drones e mais de 40 mísseis, as forças russas lançaram sua ofensiva em várias regiões da Ucrânia, inclusive na capital, Kyiv. Os resultados foram trágicos, pelo menos 4 vidas se perderam, incluindo a de uma menina de apenas 12 anos, e mais de 70 pessoas ficaram feridas. Além disso, 20 locais diferentes foram danificados ou destruídos, afetando residências e outras infraestruturas, incluindo um prédio de 5 andares na capital. Mas como a Rússia planejou essa empreitada? Fontes indicam que 5 bombardeiros Tu-95 decolaram da base aérea de Olenia, na península de Kola, e, logo depois, MiG-31K também foram lançados, garantindo que a Ucrânia estivesse sob ataque de múltiplos ângulos. O próprio território ucraniano sofreu danos, com Rússia atingindo as oblasts de Zaporizhia, Sumy e Khmelnytsky. Desgraçadamente, os drones e mísseis russos ultrapassaram as defesas aéreas da Ucrânia, atingindo em grande parte áreas residenciais. Essa disparidade entre as táticas ucranianas e as russas é nítida. Enquanto a Ucrânia foca em alvos militares legítimos, como a planta de energia de Belgorod, em resposta a ataques constantes, a Rússia persiste em ações indiscriminadas que visam civis. A diferença é clara e impactante. Enquanto a Ucrânia busca restaurar a dignidade nacional, a Rússia procura disseminar o terror. Por que essa dinâmica se perpetua? O contraste entre as ações de ambos os lados é fundamental para entender o cerne desse conflito, onde cada ataque desencadeia um ciclo de retaliação e dor. Como a história se desenrolará a seguir? Fiquem atentos, porque a reviravolta da próxima fase pode mudar tudo. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia intensificou-se nos últimos meses, especialmente em setembro de 2025. Em uma sequência de ataques aéreos massivos, a Rússia lançou centenas de drones e mísseis em várias cidades ucranianas, deixando um rastro de destruição. Em resposta, a Ucrânia se viu em uma encruzilhada. Devia suportar mais agressões ou retaliar de forma impactante? O que aconteceu após os ataques russos foi um revide calculado por parte de Kyiv. No dia 29 de setembro, a Ucrânia fez um movimento ousado que ecoou em toda a região, disparou contra Belgorod, uma cidade russa que abriga instalações cruciais para a energia. Essa ação provocativa buscava enviar uma mensagem clara ao Kremlin. Mas o impacto desse ataque foi severo. Enquanto a Rússia, em suas ações militares, frequentemente causa danos a alvos civis, a Ucrânia fez questão de evitar vítimas inocentes. O ataque à usina de energia em Belgorod não prejudicou civis diretamente, refletindo uma diferença crucial nas estratégias. A destruição das infraestruturas russas aponta a eficácia dos esforços ucranianos em atingir alvos legítimos.
Entretanto, a Rússia, vendo seus cidadãos em escuridão e com escassez de água, não hesitou em rotular a Ucrânia como terrorista, uma jogada que visa manipular a narrativa da guerra. A estatística é brutal: 13 mil mortos e mais de 35 mil feridos desde o início da invasão russa. E, por trás desses números, estão rostos, histórias e a dor irremediável de famílias. A afirmação de que a Ucrânia é um agressor é, no mínimo, irônica diante da carnificina que Moscou tem desencadeado. Mas por que essa troca de agressões se intensificou? Após o ataque a Belgorod, a Ucrânia não estava apenas dando uma resposta, estava reafirmando sua resistência e resiliência em um contexto de intenso sofrimento. As tensões subiram, e a necessidade de um discurso forte se tornou evidente. Como assistir a esses eventos se desenrolaram deixaram marcas indeléveis em ambos os lados, e a fumaça que pairava após os ataques mostrava um futuro incerto. A pergunta permanece: até onde ambos os lados estarão dispostos a ir? Este conflito, marcado por revides e retaliações, não parece ter fim à vista. A escalada da guerra, as emoções à flor da pele e o peso da história ainda estão por trás de cada ação. No contexto atual, a Rússia mantém a estratégia traçada para 2025, mesmo com suas ofensivas em solo se mostrando cada vez menos eficazes. Com ataques aéreos intensos, repletos de mísseis e drones, a situação escalou de forma alarmante, especialmente quando, no final de setembro, a Rússia atacou a capital ucraniana, Kyiv. A resposta da Ucrânia foi brutal e rápida, levando um dos centros urbanos russos a enfrentar apagões severos. Esse local? Belgorod. No dia 29 de setembro, a Euromaidan Press relatou que a Ucrânia devastou essa cidade estratégica. Mas o que aconteceu em Belgorod? A Ucrânia utilizou armas de longo alcance para atacar duas instalações de energia cruciais. O impacto foi devastador, com apagões que afetaram milhares de cidadãos. O governador regional de Belgorod confirmou esses ataques, mencionando que mísseis inimigos atingiram uma usina de energia. As declarações sobre os efeitos do ataque evidenciam como a Rússia tenta moldar a narrativa, apresentando a Ucrânia como terroristas, mesmo sem que civis tenham sido mortos. Intrigantemente, a Rússia também é hipocriticamente dada a essa narrativa, já que suas próprias ações resultam em mortes civis em larga escala. Com um número crescente de vítimas devido à invasão, a realidade é clara: a Rússia é a verdadeira perpetradora de terror no conflito. Em resposta à intensa campanha russa contra as cidades ucranianas, o presidente Volodymyr Zelensky advertiu firmemente: se eles ameaçam apagões, devem saber que haverá consequências em sua capital. Essa declaração não foi em vão, e no dia seguinte, os mísseis ucranianos atingiram com precisão facilities em Belgorod, enviando uma mensagem clara ao Kremlin: planos de represália estão em curso. Mas como os ucranianos conseguiram atingir um alvo tão crítico? Eles não usaram os drones que devastaram refinarias antes, mas sim mísseis de fabricação americana, especificamente o M31 GMLRS, conhecido por sua precisão. Esses mísseis têm potencial para impactar com força significativa, contrabalançando a letalidade dos ataques aéreos russos que, frequentemente, tiram vidas de inocentes. Esses eventos não apenas mudaram a dinâmica da guerra, mas também deixaram claro que a Ucrânia está disposta a retaliar com força, visando os interesses russos durante o conflito. E, caso a Rússia continue sua agressão, a próxima lição poderia ser dada em Moscou. O rugido de um exército determinado ressoa: o que a Rússia faz a um, não ficará sem resposta. Esse embate tenso não se limita a uma mera troca de fogo. É uma luta pela sobrevivência, um conflito de narrativas que moldam o futuro do continente europeu. Acima de tudo, a continuação dos ataques só evidencia que a batalha em curso gera consequências duradouras. Resumo da parte anterior: o uso dos mísseis M31, armamento de precisão de longo alcance, tem sido limitado devido a restrições de uso de armas americanas em território russo. No entanto, novas versões desses mísseis que podem atingir profundidades significativas no território russo, como Belgorod e Kursk, chegaram à Ucrânia. Texto narrativo: você já imaginou uma resposta a um ataque que poderia mudar o rumo de uma guerra? A história de um conflito sangrento entre Rússia e Ucrânia toma novos rumos com um ataque audacioso.
Depois de um ataque devastador a Kyiv, a Ucrânia decide devolver o golpe. No dia 27 de setembro de 2025, um bombardeio sobre Belgorod desencadeia um colapso elétrico que transforma a cidade em um caos. As autoridades russas confirmam, algo de sério estava acontecendo. O que foi, realmente, que a Ucrânia atacou? Reportes iniciais sugerem que uma instalação crucial de energia foi o alvo. Foi preciso mais do que apenas uma simples operação. Especialistas acreditam que mísseis de precisão foram usados, e um em especial poderia ter sido o M31, um armamento de longo alcance. O M31 é uma arma guiada que pode percorrer até 160 km e carrega uma ogiva explosiva significativa. Era um avanço notável em comparação aos mísseis que a Ucrânia frequentemente usava. O que torna a situação ainda mais instigante é a mudança na política americana sob a presidência de Donald Trump, que dificultou o uso de armamentos para atacar território russo. Isso levanta uma pergunta chocante. Ucrânia poderia ter conseguido um sistema mais poderoso secretamente ou esse ataque foi simplesmente um ato de desesperada habilidade tática? Há semanas antes do golpe em Belgorod, a Rússia realizou um ataque devastador contra múltiplas cidades ucranianas usando quase 500 drones e mais de 40 mísseis, resultando em perdas civis. Uma menina de apenas 12 anos foi uma das vítimas. A resposta ucraniana em Belgorod não apenas retaliou, mas também desestabilizou a narrativa de terror que a Rússia sempre tentou construir. Quando as chamas começaram a consumir a planta de energia, enegrecendo o céu de Belgorod, as mensagens de desespero começaram a surgir. Cidadãos enfrentaram apagões generalizados e interrupções na água. As autoridades russas inicialmente tentaram minimizar a situação, mas o impacto na vida cotidiana das pessoas era inegável, não havia como esconder a verdade. E enquanto o desejo de vingança pairava no ar, outro fato surpreendente surgiu. Os mísseis M31 que pareciam ter causado tanta destruição, eram na verdade parte de um novo estoque. Portanto, por que a Ucrânia, que geralmente usa armamentos limitados, decidiu arriscar-se assim? A resposta poderia estar ocultada na urgência de ensinar uma lição a Putin. Se você atacar nossas cidades, nós revidaremos ainda mais forte. Quer saber qual será a próxima jogada de cada lado neste jogo mortal? Fiquem ligados, pois a guerra ainda está longe de acabar, e cada movimento é calculado em um tabuleiro de xadrez de vidas e nações. Imagine um conflito onde cada movimento estratégico pode mudar o rumo da guerra. Agora, pergunte-se, e se um país proibido de usar suas armas mais potentes finalmente recebesse o sinal para retaliar com força total? Por meses, a Ucrânia vinha sendo limitada pelo veto dos Estados Unidos, que controlavam rigidamente o uso de munições americanas em solo russo. O secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, tinha palavra final para autorizar qualquer ataque desse tipo, e a resposta, até então, era sempre negativa. Por isso, até pouco tempo atrás, não víamos a Ucrânia utilizando mísseis avançados como o ATACMS ou o M31 GMLRS contra a Rússia. Mas tudo mudou com o ataque em Belgorod. Essa investida não foi apenas um golpe eficiente, mas um divisor de águas com consequências profundas para toda a guerra. Pela primeira vez, a Ucrânia empregou armas fabricadas nos Estados Unidos para atingir território russo, um sinal claro de que a permissão foi concedida. Indícios dessa reviravolta surgiram dias antes da ofensiva. Em 26 de setembro, The Independent revelou que, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o então presidente Donald Trump indicou estar aberto a suspender algumas restrições sobre o uso dessas armas. Naquela Assembleia, Trump criticou duramente Putin por sua liderança desastrosa, e agora os Estados Unidos dão à Ucrânia a chance de transformar essas palavras em ação concreta contra o líder russo. Zelensky, por sua vez, pediu a Trump não só a liberação dos mísseis ATACMS, mas também a possibilidade de receber mísseis de cruzeiro Tomahawk, capazes de alcançar alvos até 2.400 km de distância. Enquanto essa solicitação ainda está em análise, a operação em Belgorod já confirmou que a Ucrânia pode disparar o M31. Essa notícia deixa uma pergunta inquietante no ar. Será que essa nova aliança e o uso ampliado de armamentos americanos vão acelerar o desfecho dessa guerra? Ou, pelo contrário, dominarão ainda mais a escalada do conflito? Prepare-se,
A próxima jogada pode abalar as estruturas da região e surpreender até os mais experientes analistas. Antes de mais nada, vale recordar a dramática resposta da Ucrânia ao ataque massivo da Rússia, que lançou uma chuva incessante de drones e mísseis sobre seu território. A vingança de Kiev foi feroz e certeira, atingindo a cidade fronteiriça russa de Belgorod com uma força devastadora, deixando grandes áreas às escuras e mostrando que a luta estava longe de acabar. Mas o que veio depois desse golpe inesperado mudou completamente o jogo. Agora, imagine o cenário. O Kremlin fica sabendo da possível entrega de mísseis Tomahawk à Ucrânia, armas de longo alcance capazes de atingir alvos até 1.500 milhas de distância, é como um aviso direto ao coração da Rússia. A reação de Moscou? Pura agonia e desespero disfarçados de retórica dura. Dmitry Peskov, voz oficial do Kremlin, desfia perguntas desconcertantes, afinal, quem vai lançar esses mísseis? Apenas os ucranianos? Ou soldados americanos estarão envolvidos? Quem mira esses ataques? A tensão nas palavras é palpável, revelando um medo profundo que o público russo mal percebe. Enquanto isso, Andrei Kartapolo, figura-chave na defesa russa, não poupa ameaças. Diz que se especialistas militares americanos forem vistos ajudando a Ucrânia a lançar os Tomahawks, os Estados Unidos se tornarão alvos legítimos, sem qualquer proteção. Ninguém, nem Trump, nem Kellogg nem outra autoridade, poderá salvá-los. A intensidade dessas declarações mostra que Moscou não está apenas desconfiada, está apavorada. Uma análise detalhada, segundo Peskov, é mandatório antes de qualquer uso desses mísseis, pois tal ação significaria uma perigosa escalada no conflito. Por trás dessas palavras duras, o que se revela é o medo da Rússia em admitir que a Ucrânia, com o respaldo dos Estados Unidos, pode atacar muito além da linha de frente, chegando a Moscou se quiser. A bomba caiu sobre Belgorod, provavelmente com os M31, um tipo de foguete de longo alcance, e mostrou claramente ao mundo que armas americanas já estão sendo usadas no território russo. Será que estamos diante do início de um novo capítulo nessa guerra? Uma guerra onde o equilíbrio de poder pode pender para a Ucrânia? Até onde Moscou vai tolerar essa humilhação? E o mais inquietante, o que Zelensky fará para cumprir o que prometeu diante desse último ataque? Cada movimento agora parece trazer ecos de um futuro imprevisível. Você está pronto para descobrir o que vem a seguir? O cenário está se intensificando em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia. A estratégia que a Rússia delineou para 2025 parece ter se tornado cada vez menos efetiva. Com ofensivas em solo cada vez mais ineficazes, o país intensificou seus ataques aéreos, usando mais mísseis e drones do que nunca. Porém, em setembro, algo mudou drasticamente. A Rússia decidiu atacar Kyiv, mas, em vez de recuar, a Ucrânia resolveu dar uma resposta contundente. A retaliação ucraniana foi brutal e implacável, atingindo Belgorod, uma das cidades fronteiriças da Rússia, que sofreu enormes apagões. A violação do território russo é relatada pelo Euromaidan Press, que anunciou que a Ucrânia atingiu fortemente a cidade. Utilizando armas de longo alcance, a Ucrânia concentrava seus ataques em 2 estabelecimentos de energia essenciais, uma usina térmica e uma subestação elétrica. Essas instalações eram vitais para fornecer eletricidade aos cidadãos de Belgorod. Os relatos falam de apagões generalizados, confirmados até pelo governador regional, Vyacheslav Gladkov, que indicou a ação de mísseis inimigos. Ele destacou o impacto absoluto em hospitais e estações policiais, forçados a operar com geradores de emergência. A falta de energia também afetou o fornecimento de água, evidenciando a gravidade da situação para a população civil. Essa resposta ucraniana à Rússia, no entanto, não é apenas uma retaliação, é um reflexo da estratégia russa que encontrou resistência. Por que, então, a Rússia confirmaria os danos em Belgorod? A resposta é simples: a retaliação afetou civis russos. Algo que o Kremlin deseja publicamente expor para rotular a Ucrânia de terrorista. Embora essa narrativa não ressoe bem fora da Rússia, em seu cerne, revela a tentativa de Moscou de virar o jogo de propaganda a seu favor. Mas o que realmente aconteceu em Belgorod? Documentos do Kyiv Post indicam que a Ucrânia conseguiu atingir diretamente um local chamado TETS-4,
responsável pela geração de eletricidade, que pegou fogo devido ao ataque. A instalação, reformada em 2007, atende 36,3% das necessidades energéticas da cidade. Vídeos da Canal 13 mostram a devastação, com colunas de fumaça negra se erguendo nos céus de Belgorod. Os impactos do ataque foram massivos, com a população local afetada diretamente. Milhares de cidadãos de Belgorod foram deixados no escuro, sentindo o peso das decisões políticas e militares. Era um recado claro: se a Rússia continua a atacar, a Ucrânia também responderá. Em 28 de setembro, enquanto a Ucrânia contra-atacava, a Rússia também intensificava seus bombardeios, utilizando quase 500 drones e 40 mísseis durante um desses ataques. O que estava por vir era uma escalada dramática nas operações de combate. A relação entre Rússia e Estados Unidos estava mudando, e ao que tudo indica, mísseis Tomahawk poderiam estar a caminho da Ucrânia, capacitando o país a atingir alvos cada vez mais profundos em território russo. Assim, a situação se complica. Rússia, que parece estar em espiral, agora enfrenta uma possibilidade que Putin nunca imaginou: uma resposta internacional que pode mudar radicalmente o curso da guerra. Como será que isso tudo se desenrolará nas próximas semanas? A verdade pode ser mais surpreendente do que pensamos. Após o fracasso da guerra na Ucrânia, a Rússia mergulha em um caos crescente. O inverno se aproxima, trazendo uma série de desafios para Vladimir Putin, cujo império cuidadosamente erguido começa a ruir diante dos olhos do mundo. As batalhas na fronteira não são apenas ataques isolados, são reflexos de uma estratégia que escapou ao controle, revelando fissuras profundas dentro da máquina de guerra russa. Enquanto a Ucrânia cresce em ousadia, retaliando com precisão cirúrgica, a Rússia sente o peso do desgaste, não só dos bombardeios que falham em alcançar seus objetivos, mas das consequências sociais e econômicas internas que essas ofensivas provocam. As cidades russas, como Belgorod, que antes pareciam seguras, agora enfrentam apagões e interrupções no abastecimento básico, abalando a confiança da população nas promessas de segurança do Kremlin. Putin, antes um símbolo de poder absoluto, se vê encurralado por uma série de reveses que ameaçam sua autoridade. A resposta ucraniana, impulsionada por tecnologia avançada e o apoio silencioso de aliados distantes, mostra que o jogo mudou. A chamada para a paz feita por ocidentais, misturada a sanções econômicas implacáveis, faz com que o presidente russo pareça mais isolado a cada dia. Mas será que essa espiral descendente chegará a um fim inevitável? A revolta silenciosa dentro da Rússia, combinada com o aumento da pressão militar externa, pode acelerar a queda.